Boa tarde, vereadora presidenta Amélia Naomi. Boa tarde, vereador Tonhão Dutra, colegas de mesa, senhoras e senhores, alunos da escola. Como que chama a escola? É isso aí, não ouvi, mas é essa aí mesmo. Eu vou dizer para vocês que nós estamos aqui hoje ainda combatendo a ditadura. Por incrível que pareça, a ditadura foi instalada em 1964, durou até 1985. Nós estamos em 2013 combatendo a ditadura, o que é uma prova de que ela, os seus efeitos, ainda não terminaram sobre a sociedade brasileira. E, se formos ficar bastante atentos, nós veremos o quanto, né, o quanto foi nefasta a herança que a ditadura, que foi uma ditadura instalada com o aval, foi promovida pela elite brasileira e promovida também pelos interesses norte-americanos na América Latina. Então, ela tem origem, ela tem porquê, ela se instalou, fez seu papel, saiu e deixou o lixo autoritário para que a gente fique varrendo até hoje. Uns começaram a combater a ditadura em 1964, assim que ela se instalou. Outros já estavam lutando para que ela não houvesse. Eu comecei a lutar contra a ditadura em 1968, quando faleceu, foi morto pela polícia do Rio de Janeiro, o estudante Edson. O Edson foi morto num restaurante de estudantes que havia no Rio de Janeiro, chamado Calabouço, e nesse dia eu decidi que a ditadura havia ultrapassado todos os limites e que ela devia ser combatida. E a minha primeira atitude política foi procurar aonde me aninhar como opositor ao regime, diante do que estava ocorrendo, e eu acabei por optar pela luta armada na Aliança Libertadora Nacional. Então, a minha entrada na política, em começar a perceber a sociedade, foi quando eu entrei para efetivamente combater a ditadura, e eu não estou dizendo que estava certo ou que estava errado em fazer essa opção, mas a minha entrada foi pela porta da Aliança Libertadora Nacional, que era dirigida, comandada pelo comandante Marighella, que depois foi morto pela ditadura. Eu acho que esse interesse pela política nos leva ao interesse pela imprensa, né? Eu acho que, quando nós começamos a nos perceber, né, acho que todo jornalista, seja ele qual for, de qual tendência ideológica for, ele acaba optando, né, ele acaba fazendo a opção de ser jornalista, porque ele percebe a sociedade, ele é uma forma de atuar na sociedade, é uma forma de interagir com a sociedade, ou pelo menos de conhecê-la melhor, porque ele se coloca num centro nervoso da informação, onde a sociedade passa como notícia, passa como fato social, né? Então, eu comecei no jornalismo em 1971, no antigo Vale Paraibano, um Vale Paraibano que tinha 4 páginas nos dias de semana e 6 aos sábados e domingos. Foi o Vale Paraibano que provavelmente que o Wagner trabalhou. Era o Vale Paraibano que, na época que eu entrei, era dirigido pelo Luiz Paulo Costa, que está aqui, né? Quer dizer, nós estamos aqui quase nós nos conhecemos de longa data, né? E em 1971, eu comecei pela porta da cozinha do jornal, né? Fazer polícia. Fazer polícia. E havia, né, nós não tínhamos uma censura, né, nesse momento, porque depois eu participei do Vale Paraibano numa segunda fase, que eu vou falar daqui a pouco, mas em 1971, a gente não tinha censura absoluta dentro da redação, eu não sentia, não sei se o Luiz Paulo sofria alguma pressão e ele não repassava também para o resto da redação, que era uma redação muito pequena, mas não tinha um censor, mas tinha uma apreensão constante no ar, né? Eu acho que uma das impressões, lembranças e má lembrança que eu tenho da ditadura é uma tensão que permanece no ar constantemente. Ditadura é uma coisa que você acorda com ela e dorme com ela. Isso é terrível, né?
Você sabe que a sociedade está sendo dirigida e está sendo vigiada porque quem tem determinados objetivos, que pessoas estão sendo punidas injustamente, que a imprensa está sendo, como acabou de mostrar o Roberto Wagner de Almeida aqui, a imprensa está sendo molestada para que faça as coisas de determinada maneira, né? Está havendo coerção sobre a imprensa, e a gente dorme e acorda com isso aí. Acorda com o medo de falar a verdade, com medo de ser um ser público, né? E dentro da redação, nós tínhamos sempre essa tensão constante, né? Eu me lembro, por dois aspectos, né? De uma coluna que o Luiz Paulo mantinha no jornal Vale Paraibano, que se chamava Opinião, e sabia das conversas que nós tínhamos, né, na redação, ou no MDB, onde nós militávamos, que era o partido político de oposição, né? Nós sabíamos o que nós criticávamos, e depois a gente lia o que o Luiz Paulo escrevia na coluna, porque era uma coluna corajosa naquela época, e a gente via que já havia um certo comedimento, tinha uma maneira de se dizer as coisas, porque havia essa tensão, essa pressão constante no ar, né? Então, eu me lembro de um fato, quando eu fazia polícia, como se escondiam fatos da sociedade e que a gente, o jornalista era afastado desses fatos. Eu estive uma tarde, como eu ia todas as tardes, à delegacia de polícia, que era uma das fontes, e talvez a única fonte que nós tínhamos, né, para fazer o noticiário policial, que eram os boletins de ocorrência, os famosos BOs, né? E não havia nada, estava tudo normal, um roubo de bicicleta, roubaram uma galinha, houve um assalto no Jardim Paulista, qualquer coisa desse tipo assim, que era muito comum e corriqueiro. Mas em cima da mesa de um escrivão de polícia tinha uma pasta amarela de um inquérito, de um flagrante feito dentro do CTA de tráfico de entorpecente. Eu não tive dúvida, tasquei E era um momento engraçado que o governo do ditador Médici, né, fazia uma campanha absurda contra a droga. A ditadura ela tenta pressionar a sociedade em todos os aspectos da vida política, social, né, e fazendo uma campanha contra a droga, enquanto dentro do CTA a droga estava correndo solta naquele momento, né? E eu peguei aquilo, fiz as anotações necessárias rapidamente. No dia seguinte, dei que no CTA estava havendo tráfico de droga, de maconha, alguma coisa assim, né? E, depois disso, uma tremenda apreensão, porque tinha dito, contado para a sociedade, um fato que ocorreu num local público que pertence a todos os brasileiros, que é uma base militar, né? Daí aquele negócio de ficar com medo de acordar no dia seguinte, de qualquer barulho era barulho, né? Até que eu cheguei na delegacia de polícia no dia seguinte e recebi uma bronca do delegado, que parecia mais até quase que um pai puxando a orelha de um filho. Você está querendo me... E falou um palavrão. Poxa! Mas acabou ficando nisso mesmo. Mas o que me sobra dessa história é que havia uma tensão constante, e parece que nós tínhamos o limite constantemente, né? Esse limite que é uma coisa que doía, né? Porque a gente sabia que não avançaria mais do que estava sendo permitido. Sempre esse jogo de poder fazer ou não fazer alguma coisa com a pressão dos agentes, né, políticos e não políticos da ditadura, né? A segunda fase que eu participei de jornal foi quando eu saí dessa época, fui trabalhar em televisão, depois voltei para o Vale Paraibano, e realmente eu não sentia, apesar de ter toda... E já no Vale Paraibano, que, como era jornal agora, já daí impresso em offset, né? Um jornal utilizando serviços de agências nacionais e internacionais, como o Agora já fazia desde o começo da década de 70. Eu estou falando que nós estamos em 1977, né? Mas eu não sentia a pressão na redação. Nós não tínhamos uma pressão na redação. Nós não tivemos censor na redação, como tiveram alguns jornais em São Paulo, né? Nós não tínhamos a presença de censor. E não sei se com Luiz Grunewald, que o Wagner cita aqui, que era secretário de redação, que subscreveu aquele documento a favor dele, naquele momento de confronto com o prefeito
interventor Sobral, né, que era o nosso secretário de redação naquele momento, se ele recebia, se o Antônio Augusto de Oliveira, que depois deixou de trabalhar no Agora e foi trabalhar no Vale Paraibano, sofria alguma pressão e tentava proteger a redação das pressões que talvez pudesse sofrer de cima para baixo e não chegava até nós. Mas aquela tensão sempre continuava, sempre havia, né? Nós sabíamos que havia uma pressão da ditadura no ar o tempo inteiro, né? As prisões de políticos, as prisões políticas, isso tudo confirmava, né? E a censura aos jornais de São Paulo, a revista Veja, na época, ao jornal Estado de São Paulo, ao jornal Pasquim, aos jornais alternativos, Movimento, Opinião, né? Isso aí a gente sabia que estava havendo lá e ficava aqui, né, com o nosso noticiário nacional e internacional vindo por agência. Estes, sim, já vinham censurados, porque a agência Estado era censurada, ela que fornecia notícia para o jornal Vale Paraibano a partir de 1977, e a UPI, como todos nós sabemos, a United Press International, é uma agência do Departamento de Estado americano. Quer dizer, quem leu A Guerra do Vietnã, como eu, no jornal Estado de São Paulo, com notícias fornecidas pela agência United Press International, nós estamos lendo exatamente aquilo que o governo americano queria que soubéssemos sobre a Guerra do Vietnã, né? Então, é um alerta para que a gente saiba que a gente, às vezes, pensa que está informado e está muito mal informado. Inclusive hoje, ou talvez, infelizmente, hoje, em plena democracia, né? Então, a gente sabia que as notícias já vinham, nacionais e internacionais já vinham censuradas, e dentro havia a tensão de sempre que a gente sabia, não nos limitava, mas nos tensionava o tempo inteiro, né? Existia no Vale Paraibano uma figura interessante, inexplicável, que convivia conosco alegremente, eu diria até, usando talvez um adjetivo bastante próprio, alegremente convivia conosco um almirante, um senhor da Marinha, que estava na direção do jornal Vale Paraibano. 2 motivos: para nos vigiar, ou exatamente porque era amigo do dono e estava ali para garantir que não haveria nada fora do esquadro com o jornal Vale Paraibano, né? Eu trabalhei no Vale Paraibano 5 anos de alguma coisa e nunca fiquei sabendo exatamente o porquê da presença daquele almirante, que não era jornalista, que não era contabilista, que não era RH, que não era nada, estava lá ele alegremente transitando pela redação do jornal e, às vezes, dando palpites, até engraçado, porque ele não entendia nada daquilo, mas não passava disso aparentemente, né? É uma pena que algumas pessoas que passaram pelo jornal Vale Paraibano na época não estejam vivos mais. É o caso do Antônio Augusto de Oliveira, que foi citado aqui já, subscrevendo também esse documento, e o caso do Luiz Grunevaldi, também falecido, né? Mas temos aqui o Wagner ainda, temos o Luiz Paulo, que talvez, por serem diretores e secretários de redação dos jornais, saibam de alguma coisa a respeito disso, se havia alguma coisa a mais do que eu sabia como um mero bagrinho de redação. A terceira situação que eu enfrentava era como diretor do Sindicato de Jornalistas da Regional aqui do Vale do Paraíba. Nunca chegou a gente qualquer tipo de demanda por censura, né? E o Sindicato de Jornalistas tinha uma tradição, e tem até hoje uma tradição de defesa das liberdades democráticas, tanto é que, em 1975, quando da morte do jornalista Vladimir Herzog, né, o sindicato, junto com outras forças da sociedade civil, foi assim uma das grandes trincheiras para se iniciar efetivamente a luta pela democratização do país, né? E isso se deu exatamente com a morte de um jornalista, do Vlado. Quer dizer, os jornalistas têm esse legado para com toda a sociedade brasileira, no sentido de movimentar politicamente a sociedade contra a ditadura, né? Estão me pedindo aqui para concluir, e a vereadora Amélia, a presidenta, não está usando aquele sininho dela ainda. Tem um sininho aqui na Câmara. Esse aí, né? Esse aí é para calar a boca de quem está falando demais, né? Eu acho que é isso, né? Que é isso que nós temos que dizer até o momento, mas que a ditadura permanecia, né? Ela permanecia sempre, né?
com pressões mais diretas, como o Wagner cita aqui, né? Ou com outras pressões que nós não sabemos o que é, ou com censura que já vinha do noticiário que nós utilizávamos aqui na cidade. É isso aí, presidente. Muito bem.